A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Eu quero dar continuidade sobre o estudo da cura divina. Eu sei que são porções da palavra, são porções, de estudo, mas que muito vai te ajudar se você colocar em prática. E nós vemos que a palavra de Deus, Salmo 107:20 nos diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos, querido, que acreditar no sobrenatural. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova, a convicção daquilo que não se vê. A fé é algo presente. O sentimento humano, os 5 sentidos, só vão acreditar quando vê realmente aí a cura se manifestando ou o milagre chegando. E nós vamos falar um pouco sobre colocar em ação a nossa fé. Esse passo para a cura, receber a cura de Cristo, é louvá-lo pela resposta à sua oração e confiar na sua promessa. Você vai pedir com fé, você vai acreditar realmente que Deus já respondeu a sua oração, e a partir daquele momento você vai começar a louvar. Talvez você vai dizer: mas irmão João, isso é loucura. Para quem não conhece a palavra, é loucura. Para quem não tem conhecimento das coisas de Deus, coisas espirituais, não vai entender mesmo, meu querido. Se você crer que Deus respondeu a sua oração e que recebeu a cura que pediu, quererá automaticamente agradecer-lhe a cura. Em primeiro lugar, você tem que fazer isso, querido. Segundo, utilizar-se da saúde pondo-a em ação. Você vai tomar posse do milagre antes de você ver o milagre se manifestando. Abraão deu glória a Deus, Romanos 4:20, pelo cumprimento da sua promessa para com ele, muitos antes de a resposta manifestar-se. Louvou a Deus porque ele era forte na fé e porque creu que haveria de ser de acordo com o que fora dito, e que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Por isso, louvar o Senhor pela resposta, mesmo antes de vê-la e senti-la, isso é acreditar no sobrenatural. Abraão creu na palavra de Deus. Nós vemos que Jonas sacrificou com a voz de agradecimento, Jonas 2:9, pela sua libertação do ventre do grande peixe, mesmo antes que ele o vomitasse na areia. Você está entendendo, querido? Josué e o seu povo gritaram louvores ao Senhor por entregar nas mãos a cidade de Jericó, mesmo enquanto os muros ainda estavam de pé. Creram nas promessas de Deus, louvaram-no de pé. Aí talvez você vai me questionar: mas irmão João, foi Deus que mandou. E aqui? A palavra de Deus não é Deus mandando? Não é Deus falando? Creram nas promessas de Deus, louvaram-no por elas, agiram de acordo com a sua fé e marcharam ao redor da cidade de Jericó.
Enquanto estavam louvando e marchando, os muros caíram e lhes veio a vitória. Josué capítulo 6. Se você não louvar a Deus pela sua cura que Ele lhe prometeu e a qual você pediu, isso prova que você não crê que a recebeu, ou que você não está agradecido para com Deus, para ela. Davi diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. A fé genuína não somente louva a Deus pela resposta, mas é sempre acompanhada pelas ações correspondentes. Tiago diz: eu vos mostrarei pelas minhas obras o que é a fé. A verdadeira fé significa que você está tão convencido de que as promessas de Deus são cumpridas, que você o louva pelo seu cumprimento e age de acordo com ela, mesmo antes de vê-las cumpridas. Isso faz com que Deus haja cumprindo-as na sua vida. Então você crê, você ora com fé. Aí você crê que Deus responde. Já respondeu, digo. E a partir daquele momento você começa a já louvar a Deus. Você pode praticar todos os outros passos da fé para receber a cura de Cristo, que nós estamos ensinando. Mas quando orar pela cura, se não crer que Ele ouve, e que você já recebeu a resposta de maneira que você o louve por ela, e haja de acordo com a sua palavra de promessa, a sua fé nenhum benefício lhe trará. Querido, ações de graças pelo seu milagre, louvores e adorações pelo teu milagre. O Salmo 119, o versículo 164, o salmista ele diz: 7 vezes por dia eu louvo ao Senhor pela fidelidade da sua palavra. Deus é fiel, querido. Quase todo o capítulo 2 da epístola de Tiago trata deste segredo vital da fé: o agir de acordo com a sua palavra. Versículo 1:4. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, quer dizer, ações correspondentes, porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 15 a 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der das coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é mortas em si mesmo. Tiago compara aqui a fé com o amor. Ele diz que o amor só de palavras não tem valor, a não ser que as nossas palavras sejam acompanhadas de ações, de obras. Assim também a fé, só de palavra não terá valor, se não for acompanhado de obra, ações, já louvando a Deus pelo milagre. Existe um testemunho em Nova York. Uma senhora desenganada com tuberculose foi enviada do hospital para morrer em casa. Ela estava lendo as Escrituras numa tarde. Era uma cristã maravilhosa, mas não havia sido ensinada a respeito da cura divina. Quando estava lendo o capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, ela chegou ao versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo
os nossos pecados sobre o madeiro. Ela chorou de gratidão porque Cristo já havia levado os seus pecados. Sabia que quando a sua hora de morrer chegasse, estaria pronta e sem medo, porque a Bíblia diz que Cristo já havia levado os seus pecados. Mas enquanto se regozijava por esta passagem de salvação, leu mais adiante: pelas suas feridas fostes sarados. Ela releu a primeira parte do versículo. Ele afirmava que Cristo já havia levado os seus pecados. Isso foi no passado, de modo que ela estava salva. Ela sabia disso. Ninguém podia fazê-la duvidar disso. Mas e a respeito dessas últimas palavras deste mesmo versículo? Pelas suas feridas fostes sarados. Poderiam elas ser verdadeiras de maneira tão literal quanto as que diz respeito aos seus pecados? Sim, ela pensou. Elas têm de ser verdadeiras. São as palavras de Deus. Mamãe, chamou ela. A senhora sabia que Deus disse na sua palavra que eu estou curada? Por que, querida? O que quer você dizer com isso? Respondeu-lhe a mamãe. Olha aqui, disse-lhe a filha, com lágrimas caindo-lhe pelas faces abaixo. Escute isso, mamãe. A Bíblia diz: pelas suas feridas fostes curado. Isso tem de ser o meu respeito. Olhe para isso. Pelas suas feridas foste sarado. Mamãe, isso já foi feito, estou curada. Trague minha roupa. Preciso sair desta cama. Ela estava tuberculosa, querido. A mãe tentou acalmar a filha. É igual certos crentes, né? Certos pastores. Mas não conseguiu. Ela insistiu. Não nos ensinou a Senhora a crermos em toda a palavra de Deus, mamãe? Se isto é a palavra de Deus, então ela é verdade. E eu estou curada porque Deus não mente. Levantou-se, vestiu-se e começou a louvar ao Senhor enquanto andava através da casa. E foi completamente curada. Em menos de 3 semanas ela estava com seu peso normal e as radiografias atestaram que os seus pulmões estavam perfeitamente sadios. O que havia acontecido? Ela creu na palavra de Deus suficientemente para agir de acordo com ela. Foram as suas ações que provaram que ela possuía fé. Ela podia ter jazido lá e morrido com a tuberculose se não tivesse agido de acordo com a palavra. Levantando-se confiantemente pela fé, dizendo aquilo que Deus declarou que lhe pertencia a ela. Nós somos crentes, querido. Crente tem que crer. Nós não somos Tomé. Nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus. Então você pede em oração com fé, crendo na palavra, crendo que é a verdade, do profundo do teu coração que você já recebeu. E depois você começa a louvá-lo, bendizê-lo porque você está curado. O milagre já é seu e a manifestação da glória do Senhor vai acontecer na tua vida. Que Deus os abençoe. Na sequência, depois do próximo vídeo, nós estaremos dando continuidade. Fiquem na paz do Senhor.